Irmãs e irmãos, bendigamos ao Senhor que mais uma vez nos proporciona ocasião para conhecermos melhor a sua palavra. O capítulo 20 de Jeremias fala-nos da prisão do profeta. Ao ouvir as suas palavras, Fassur, chefe da polícia do templo e falso sacerdote, manda açoitá-lo e ligá-lo ao cepo, um instrumento de tortura. Fassur, cognominado Magor Missabib, significa o terror de todos os lados e personifica os castigos que o profeta anunciara. Com Jerusalém e Judá, Fassur será deportado e morrerá no exílio. No versículo 7 começa a última e mais impressionante das confissões de Jeremias, que nos revela a revolta interior do profeta contra Deus, que, aproveitando a inexperiência da sua juventude, o seduziu com promessas ilusórias e o levou a aceitar a missão. O profeta já acusara Deus de ser como uma torrente enganadora que o arrastou. Agora acusa-o de o ter seduzido e abandonado, como acontece com donzelas inocentes. As ameaças feitas ao povo por mandato divino revelaram-se ineficazes e os seus compatriotas escarnecem-no e os seus inimigos procuram ocasião para o denunciar, enquanto os amigos procuram apanhá-lo em falso. Apesar de tudo, o profeta confia no Senhor. Javé é um herói poderoso que protege a sua vida e confundirá os planos dos inimigos. Mas também é um juiz imparcial, que conhece o íntimo da consciência humana. Jeremias pede-lhe que defenda a sua causa e, certo de que Deus o escuta, agradece desde já o acolhimento da sua súplica. Deus não abandona o pobre, aquele que faz a sua vontade e nele confia. E Jeremias avança com um hino de ação de graças, em contraste com a maldição à vida e as suas lamentações antes proferidas. Jeremias amaldiçoara o homem que levou a seu pai a notícia do seu nascimento. Deseja-lhe um castigo sem remissão, porque não impediu o parto e não fez que o seio de sua mãe fosse também o seu túmulo. Estamos perante um texto poético hiperbólico de alguém que desconhecia a vida para além da morte e que, por isso mesmo, via mais desconcertantes as situações de injustiça nesta vida, na vida terrena. No capítulo 21, Jeremias aparece-nos já fora da profunda prostração que o abalou e agora alvo das atenções do rei. Sedecias, filho de Josias, fora constituído rei por Nabucodonosor, que depusera Jeconias, homem fraco, que oscilava entre a submissão à Babilônia e o sonho de vingança contra ela, apoiado pelo Egito. Sedecias manda emissários consultar o profeta para saber o desfecho da guerra, mas também para pedir a sua intercessão junto de Deus para que repita os milagres que fez contra Senaqueribe no tempo de Isaías. Depois de uma resposta descoroçoante aos emissários do rei, Jeremias dirige-se ao povo para lhe abrir a porta da esperança e pedir-lhe que não resista aos invasores, os babilônios. O povo terá de optar entre o caminho da vida e o caminho da morte, entre submeter-se a Nabucodonosor ou morrer. Quase a terminar o capítulo, o profeta dirige-se ao rei pedindo maior justiça social. E termina com mais um oráculo contra Jerusalém, que se julga segura, mas não está. No capítulo 22, Jeremias dirige-se mais uma vez à casa real, exortando à justiça. Insiste na proteção dos economicamente pobres, dos que não podem contar com o apoio da família, como são os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Do versículo 5, Deus jura por si mesmo fidelidade às suas promessas, porque não há autoridade superior à dele. A dinastia davídica irá manter-se. No versículo 10, há uma alusão a Josias,
morto na Batalha de Meguido, no ano 609 a.C. Joacás é o filho de Josias, deposto pelo faraó Necau, que deixou Joaquim no seu lugar. A ordem de não chorar o morto, mas os vivos, é também dada por Jesus às mulheres de Jerusalém. O oráculo dos versículos 13 e 14 dirige-se a Joaquim, que favoreceu o sincretismo religioso e os cultos pagãos, e se rodeou de Fausto e construiu palácios suntuosos à custa da exploração dos operários. Jeremias ironiza contra o rei, que pretendia rivalizar no luxo com Salomão, com os reis babilônios ou mesmo com Josias, seu pai. Mas Josias soube conciliar o bem-estar lícito com uma sábia administração da justiça. E porque tinha um conhecimento do Senhor, de sabedoria feito, Joaquim, pelo contrário, agiu mal e terá um fim trágico. Ninguém o lamentará e será enterrado como um asno. Nos versículos 20 a 22, Deus convida a cidade a chorar a morte dos seus amantes, isto é, dos seus deuses ou dos seus chefes. Para isso, subirá aos montes mais altos, para que o seu choro seja ouvido a maior distância. Nem o rei está seguro na floresta de cedros em que construiu o seu ninho, isto é, o seu palácio. A sorte do jovem rei será partilhada pela rainha-mãe Noesta. Ambos seguem para a Babilônia no meio de grandes tormentos. Que Deus nos abençoe, nos faça acolher a sua palavra e nos ajude a pô-la em prática. Amém.